Olá, turminha do quarto ano, tudo bom com vocês? Então, a nossa aula de hoje, para dar início, a gente vai começar com a nossa oração, tá certo? Como a gente sempre fez, tá bom? Então, vamos acompanhar todos, de mãos postas, vamos lá. Querido Deus, muito obrigada por mais um dia, pela minha família, pela minha professora, pelos meus coleguinhas, pelos meus pais e por tudo que tem nos concedido. Abençoai o nosso dia e dai-nos uma boa aula. Amém. Agora vamos cantar uma musiquinha que vocês já conhecem, tá certo? Então, essa musiquinha, como não vai dar para chamar o nome de todo mundo, a tia vai cantar só com o nome da turminha do quarto ano, tá certo? Quarto ano, que bom que você veio, foi o Senhor que te chamou e você aceitou, mas que bom, mas que bom, mas que bom, 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 mas que bom, mas que bom, mas que bom, bom, bom. Te ama Silene, que bom que você veio, foi o Senhor que te chamou e você aceitou, mas que bom, mas que bom, mas que bom, 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 mas que bom, mas que bom, mas que bom, bom, bom. Então, pessoal, que bom que vocês estão aí para assistir a nossa aula, tá certo? Agora vamos dar início às nossas atividades. Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Tia Marcelene mais uma vez aqui para a gente fazer a correção das nossas atividades, tá bom? Vamos fazer a correção da atividade de História da página 240 até a 246, tá certo? Na página 240 tá falando sobre a vida rural no Brasil, né? Então vamos lá. Em primeira mão foi colocada uma imagem aqui. E dessa imagem ele perguntou o seguinte: cite o elemento da paisagem urbana retratado nessa fotografia. Então, a gente sabe que a área urbana é a área mais desenvolvida e que a área rural é aquela menos desenvolvida e com mais plantações. Nessa paisagem, o que a gente nota de área urbana são as construções, né, diferenciadas. No segundo, ele disse, um elemento da paisagem rural retratada. A paisagem rural, a gente pode destacar as plantações que estão aqui, tá certo? Na página 241, está falando sobre algumas atividades. Na página 242, atividade para ser corrigida. Observe a pintura a seguir. Vocês olharam bem essa pintura, né? Então, ele perguntou, descreva a pintura acima. O que tem essa pintura? Essa pintura tem casas, tem plantações. Ao fundo, se você prestar atenção, tem uma criação de animais, né? Pessoas. Então, essas são algumas características dessa pintura que vocês devem acrescentar como resposta. Casas, plantações, criação de animais. Letra B. A pintura representa o espaço urbano ou o espaço rural? E por quê? Dá para perceber que é o espaço rural. Por quê? Pouquíssimas moradias, mais plantações, né, do que construções. Que elemento da cultura rural foi representada na imagem? Que elemento da cultura rural? O elemento que ele fala sobre pessoas tocando violão, é um dos elementos, né? A cultura rural aqui está representada pelo tocar do violão, tá certo? Ou seja, a viola, né? Mas também tem outro instrumento, viu? O acordeon, ou sanfona, tá certo? Então, são os elementos que estão representando o espaço rural. O espaço rural, não. Nesse caso aí, a cultura rural, né? É a viola e o acordeon, ou sanfona. Você costuma frequentar espaços rurais em seu dia a dia? Comente, né? Ou seja, tem pessoas que costumam ir para chácaras, sítios, fazendas, passar o final de semana fora, né? Para procurar um lazer mais tranquilo do barulho da cidade, né? Algumas pessoas, nem todas. Tem pessoas que preferem a agitação das cidades, tá certo? A ocupação das terras. Aqui está falando sobre a ocupação das terras pelos portugueses, quando vieram para o Brasil, né? Que aí usaram a mão de obra escrava, começando pelos índios, né? E depois que viram que precisava de mais mão de obras, começaram a exportar os negros
para usar a mão de obra africana também, tá certo? Na página 244, está falando sobre a transformando as paisagens, né? O que se modificou no Brasil. E também das capitanias hereditárias, que foram faixas de terras, né? Separadas pelo rei de Portugal e que deu aos seus donatários, que era o nome das pessoas que deviam tomar conta dessas terras. Essas terras foram doadas para que eles cultivassem e começassem a povoar o Brasil. Muitos fizeram isso, por isso que o Brasil foi logo povoado, porque algumas partes foram doadas pelo rei de Portugal para que pessoas viessem e povoassem o Brasil, para que ele não perdesse essas terras, tá certo? Agora aqui nós vamos ver, tem essa legenda do mapa do Brasil, falando sobre a ocupação pela Mata Atlântica em 1500 e em 2014, né? Ou seja, vocês vejam que em 1500 a área era bem maior, esse verde claro. Já em 2014 a área de Mata Atlântica praticamente desapareceu do nosso país, devido à grande exploração, tá certo? Na página 245 tem uma atividadezinha. Nós vemos aqui atividades, olha, dos índios, né? Os índios fazendo algumas atividades. E aí nesse mapa abaixo, né, que era sobre a exploração do pau-brasil. Através desse mapa a gente vai associar aqui, letra A, B, C e D. Macacos e papagaios, animais da fauna brasileira, estão representados pela letra A. Indígenas carregando pau-brasil, estão sendo pela letra B. Aí sua identificação. Indígenas cortando o pau-brasil, estão sendo identificados pela letra C. E Terra Brasilis, título do mapa, está na letra D, essa parte aqui embaixo. Não dá pra gente ver bem direitinho, mas é aqui na letra D, Terra Brasilis, certo? Essas atividades aqui, feitas no Brasil, explorou muito o nosso país. Nosso país era muito rico, tanto em madeira como em minerais e pedras preciosas. Com a exploração dos portugueses, usando a mão de obra indígena e a mão de obra escrava, o nosso país foi brutalmente devastado, né? Sendo explorado, tirando muitas riquezas do nosso país, que hoje nós sentimos muita falta por conta disso. Na página 246, tem uma perguntinha sobre as terras indígenas. O que isso quer dizer? Como os índios, assim que os portugueses chegaram no Brasil, foram os primeiros a serem encontrados aqui, por lei, os índios têm direito às suas terras, independente de onde sejam ocupadas. Por que eles têm direito a essa terra? Para que seja preservada sua cultura e seus costumes, para que isso não se perca. Aqui no nosso estado de Sergipe, havia um índio. Nós não temos terras indígenas em Sergipe, mas o cacique Serigi foi daqui de Sergipe, né? Mas, infelizmente, nós não temos terras indígenas no nosso estado. Temos em outros estados próximos, né? Como Alagoas, né? Penedo, como aquela tribo Cariri-Chocós que vieram de lá, tá certo? Então, aqui nós temos algumas áreas que falam sobre as terras indígenas. E as que estão de verde são as áreas que já são demarcadas como terras indígenas, né? Ninguém pode entrar que as terras pertencem a eles, tá certo? Número 1, há terras indígenas no estado onde você mora? Não. No estado que nós moramos, o estado de Sergipe, não tem terras indígenas. Tem próximo do nosso estado, tá certo? Aí ele disse, caso tenha, circule no mapa o seu estado. Não vamos circular, porque no nosso estado não tem terras indígenas, tá certo? A nossa correção, por enquanto, vai ficar aqui, tá bom? Mas na próxima atividade, vocês vão responder sobre as primeiras vilas e cidades. Vocês irão responder no caderno de vocês, tá certo?
Essas vilas e cidades surgiram a partir da exploração da cana-de-açúcar aqui no Brasil, né? Como o açúcar era muito valioso lá fora, começaram a se plantar a cana e precisou da mão escrava indígena e africana para a construção dos engenhos, de moinhos, para que esse açúcar fosse levado para a Europa, tá certo? Aqui também nós vemos, olha, a ocupação pelo litoral. Essa ocupação das terras brasileiras se deu pelo litoral, ou seja, pela parte do mar, porque era mais fácil a exportação desses produtos. Como os transportes eram os navios, né? Então precisava de uma rota marítima. Então, essa ocupação de terras era pelo mar, ou seja, pelo litoral, pela facilidade da exportação dos produtos para outros países, tá certo? Também fala aqui sobre as cidades do tempo do ouro, né? A mineração foi uma atividade também que foi muito importante na fundação dessas vilas e cidades. Por quê? Porque estimulou a vinda de pessoas para trabalhar nas minas. E essas pessoas vindo acabou se desenvolvendo mais rápido, tendo construção de mais vilas e mais cidades, e aí surgiu o grande povoamento. E essa cidade do ouro, a que teve mais destaque foi a cidade de Vila Rica, no estado de Minas Gerais. Hoje ela não se chama mais Vila Rica, hoje ela se chama Ouro Preto. Foi a cidade que mais se destacou na exploração de ouro e pedras preciosas, tá certo? Então, vocês vão responder essa página da 260 até a 263, tá certo? Deem uma lidinha no assunto. A tia Marcelene falou mais ou menos, né, sobre o cultivo do açúcar, né, que era muito valioso, porque a rota era feita pelo litoral, pela facilidade de exportação desses produtos. E o que está sendo perguntado está relacionado a esse assunto. Deem uma lida rápida, não vai ser difícil de responder, tá certo? Qualquer dúvida, não se preocupem, que na próxima aula a gente vai fazer correção dessa atividade, tá certo? Então, façam direitinho as atividades, tá bom? E até a próxima aula. Tchau!